Então muitas coisas só acontecem porque Deus faz. Ou muitas coisas só vão acontecer se você permitir que Deus faça. Então, o tema da palavra é este que está aí. Não impeça o milagre. Avaliando pela ótica da possibilidade. Ou seja, a crise das possibilidades. Então, o tema é não impeça o milagre. Um subtítulo, um subtema é a crise das possibilidades. Essa crise, irmãos, ela passa pela seguinte compreensão. Todos nós temos um padrão de mente. Todos nós temos um padrão de mente que nos impede de acreditar, de crer, que nos impede de visualizar um milagre, porque nós queremos entender o processo do milagre. E milagre geralmente não tem processo. Existem algumas coisas que a gente poderia falar sobre esse processo de milagre. Como, por exemplo, para que haja um milagre de multiplicação financeira, na Bíblia a gente sempre vê uma organização. Isso é um processo. Então, quando Jesus vai multiplicar os pães, todo o povo é organizado em pequenos grupos. Quando Eliseu ora pela multiplicação do azeite, né, naquela mulher ali, viúva, o que Eliseu orienta a ela? Pega as vasilhas dos vizinhos, organiza as vasilhas, tranca a porta. Nesse sentido há um processo. Mas esse processo é um processo já para viver o milagre. Agora, me pergunta se alguém soube explicar como é que era que aquele azeite fazia para não acabar. Alguém sabe explicar isso? Na Bíblia teve alguma explicação? Aquela mulher entendeu alguma coisa sobre isso? Não entendeu. Os discípulos de Jesus, quando viram os pães se multiplicando, o peixe multiplicando, eles conseguiram explicar como aquilo estava acontecendo? Não tem jeito. Então, irmãos, essa palavra aqui, qual que é o grande segredo e qual que é o grande fruto dessa palavra? Eu aprender a descansar e deixar que Deus faça a parte que só Ele pode fazer. Para não atrapalhar Deus, para não impedir o milagre. Eu quero contar algumas histórias para você, você vai compreender bastante o que eu estou compartilhando. A primeira história é a história de Moisés. Moisés entrou na crise das possibilidades. Aliás, desde muito cedo a gente vê esse traço na vida de Moisés. Ele perguntando para Deus, não é? Lembra quando Moisés foi chamado? Bem, irmãos? Aí ele fica assim, mas como é que vão crer em mim? Mas eu vou dizer que o Senhor é quem? Qual é o teu nome? Como eles vão acreditar? Eu não sei falar. Ele sempre estava tentando entender as possibilidades. E aqui nessa história, ele estava num momento onde Israel estava pedindo por carne. O povo que ele estava conduzindo no deserto estava dizendo, nós queremos carne, porque no Egito nós tínhamos do melhor, nós tínhamos a cebola, o alho, a carne, nós queremos carne, chega de maná. Então Moisés fala com Deus, e Deus diz assim, olha lá, acompanha lá. Deus diz assim, agora diga ao povo o seguinte, olha o que Deus manda Moisés falar. Diga ao povo o seguinte, purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne. Vocês vão comer carne. Não é carne que vocês querem, então vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão. Aí se a gente puder usar aqui alguns sentimentos humanos para Deus, você vai ver que Deus se revoltou com essa reclamação do povo. Aí ele fala assim, vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. Moisés, fala para eles que vocês vão ter carne amanhã. Fala para eles. E fala para eles assim, ó, não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro
durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes. Renga, né? Rensga, né? O pessoal fala, né? Tá querendo carne? Maná não tá bom, não. Então é o seguinte, fala para eles que amanhã tem carne. Eles não comer só um dia, não. Nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Um mês inteiro. Até a carne sair pelo nariz. Cadê? Nariz. Tá aqui? Pra cima. Aqui, achei. Deixa eu ler pela projeção que é mais fácil de acompanhar. Então, e vocês ficarem com nojo. Vai comer tanto, até sair pelo nariz e até ficar com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. Se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Aí, escuta, irmãos. Era um milagre, não era? Como é, irmãos, que pareceria tanta carne assim? Agora, escuta. Deus não estava falando? Estava falando ou não estava? Pronto. Diga assim, Deus falou, acabou. Então, isso deveria gerar tranquilidade no coração de Moisés. Se Deus falou, então ele poderia deitar tranquilo e dormir, porque o Senhor falou. Mas Moisés tem que tentar atrapalhar o milagre. Olha o que Moisés vai falar. Moisés disse, escuta Deus, escuta, eu estou aqui interpretando. Deus está assim, né? Deus está nervoso. Deus está dizendo assim, vou dar carne, esse povo vai comer tanta carne até sair pelo nariz, até enjoar. Aí Moisés escuta esse negócio, peraí Deus, deixa eu ver se eu estou entendendo. O Senhor quer que eu chegue para esse povo e fala que amanhã vai ter carne para esse povo comer por 30 dias. Olha só, olha a crise das possibilidades na mente de Moisés. Ele diz assim, Senhor, eu estou levando 600 mil homens. Talvez o Senhor não sabe contar. Então eu quero te informar que eu tenho 600 mil homens comigo, tudo bem? Sem contar com mulheres e crianças. E agora, escuta Deus, tu me dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? 600 mil homens? Mas eu quero só entender um negócio, Deus. Onde haveria tantas ovelhas? Onde haveria tantas vacas para matar? Olha a mente humana, irmãos. Olha a mente humana. Onde vai ter tantas ovelhas, tantas vacas, para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Senhor, escuta, será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Olha a crise da possibilidade de Moisés. Peraí, o Senhor prometeu, tá bom, eu vou lá falar para esse povo, mas escuta, me conta aí. Da onde vai vir tanta carne? Como é que eu vou dizer sobre um milagre que eu não consigo entender como vai acontecer? Irmãos, para nossa mente, Deus poderia... a mente nossa não quer entender dessa forma. Para Moisés seria muito mais fácil que aparecesse uma manada ali, né, de algum tipo de animal, bois, búfalos. Aí Moisés chegaria já com todo esse tipo de carne, dizer, gente, tá aqui, Deus mandou e tal. Mas Moisés pensou, cara, eu vou falar esse negócio lá. E eu não sei de onde vai vir essa carne, o povo vai me perguntar, eu não sei dizer. Aí, irmãos, de novo usando os sentimentos humanos e aplicando a Deus, Deus fica muito irado com Moisés, muito indignado. Ele diz assim, olha, porém o Senhor respondeu a Moisés, olha a resposta. Será, Moisés, que eu tenho tão pouco poder? Será que eu tenho tão pouco poder para realizar isso? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. E aí nós sabemos da história que codornizes, né, que codornas caíram do céu, mas foi muito pássaro. E o povo tinha carne para comer à vontade. Então, olha a crise de Moisés nessa possibilidade. Senhor, será mesmo? Será que vai ter carne? Mas eu não consigo saber como. Nem se fosse tantos bois, nem se fosse todos os peixes do mar, daria certo. E Deus se indigna. Ele diz, será que eu tenho tanto poder? Será que eu tenho tão pouco poder? É a mente humana tentando compreender o milagre. Escuta, irmãos, isso é um impedimento para o milagre acontecer.
Outra coisa, outra história interessante também. Sara também entrou na crise das possibilidades. Quando os anjos estavam conversando com Abraão, né, e um deles diz para Abraão: no ano que vem eu vou visitá-lo outra vez. E nessa época, a sua esposa Sara, a sua mulher, terá um filho. Era um anjo que estava falando lá. Era a boca de Deus que estava dizendo isso. A Bíblia fala que Sara estava atrás dele, desse anjo, na entrada da barraca, escutando a conversa. Bem, irmãos, eu prefiro pensar que Sara estava cozinhando e ele escutou por acaso. Porque quase nunca as mulheres ficam de trás das portas querendo ouvir as conversas dos homens. Quase nunca as mulheres ficam assim: amor, com quem você estava falando? Amor, quem foi que te ligou? Quase nunca isso acontece. Então Sara estava lá, Abraão estava lá com os anjos, falando do Flamengo, Barcelona, Corinthians, Goiás, só time grande. Goiás, entendeu? Né? Nunca que estava falando do São Paulo, nunca estava falando. Era só time grande. Aí Abraão conversando com os anjos lá, e Sara ouviu. Quando Sara ouviu que daqui a um ano ela ficaria grávida, ela teria um filho, né? Olha só o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui. Aí Sara, escutando a conversa, né? Aí diz assim: Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado a idade de ter filhos. Vocês conhecem a história. Por isso riu por dentro. Ela riu por... Sabe aquele sorriso? Filho. Sorriu por dentro. E pensou assim: como poderei ter prazer sexual? Irmãos, eu fiquei imaginando. Sara deve ter pensado assim: eu com barriga, eu com prazer sexual com meu marido, o velho nem procura mais. Aí ela diz, sorriu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Sara de novo na crise da possibilidade. Escuta, irmãos, o segredo de agradar a Deus é crer nele, independente das possibilidades. Nós podemos dormir pequenos e acordar grandes. Podemos dormir desempregados e acordarmos muito bem remunerados. Podemos dormir solteiros e acordarmos solteiros, porque casar sem ver não tem jeito, né? Mas, irmãos, se Deus falou, nós temos que crer. Se Ele falou que as medidas espirituais dessa igreja vão multiplicar, não importa como, Ele vai fazer. Se Deus falou que vamos crescer, não importa como, Ele vai fazer crescer. E uma coisa que eu estava vendo, irmãos, eu estava de madrugada em oração e o Espírito Santo falou comigo. Olha para mim, presta atenção. Quando a palavra profética, através de Moisés, chega para os hebreus presos no Egito, dizendo, liberta o povo, o que aconteceu? Mais aprisionados eles foram. Escuta, quando Moisés disse para Faraó, liberta o povo, mais aprisionados eles ficaram. O fardo da escravidão aumentou. Eles tinham que trabalhar mais e produzir a mesma quantidade que produziam, sem palha, sem barro, não é? Eles precisavam, não, com barro, mas sem palha. Eles tinham que trabalhar mais, ficou mais difícil. A palavra profética foi, vamos sair daqui. Mas ao invés de melhorar, piorou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós recebemos a palavra profética, automaticamente, um espírito de Faraó se levanta para piorar as coisas, a fim de nós pensarmos, esse negócio está errado, não foi Deus que falou, não tem jeito, está pior do que estava antes, eu vou até parar de profetizar. Alguns domingos atrás, nós profetizamos sobre crescimento aqui, há 3 domingos atrás. Os últimos 2 domingos a igreja esvaziou. Eu estava orando por isso, disse, Espírito Santo, por quê? Então foi da carne, então não foi o Senhor quem falou. E o Espírito Santo me trouxe esse segredo. Ele disse, Renato, não para, é só um levante de Faraó. Acredite na palavra, na promessa, vai se cumprir. Então escuta, irmãos, primeiro, quando eu falo de promessa, com muito amor e respeito eu quero dizer, eu não estou falando de promessas
que você sai aí procurando profetas, de tudo quanto é lugar. Assim diz o Senhor, eu vou te dar o marido. Não é isso não. É isso não. Estou dizendo daquilo que o Espírito Santo falou no teu coração, com a tua comunhão com Deus. E aí pode até ter usado profetas para confirmar uma promessa que Deus tem para o teu coração, para a tua vida e para a tua história. Vocês entenderam isso? Quando Deus lhe fala algo, não fique calculando as possibilidades. Apenas creia. Olha aqui, outra história de possibilidades. É a última história que eu quero contar. Já termino. A história de Filipe. A Bíblia fala que Jesus vê toda aquela multidão. Jesus olhou em volta de si, acompanha lá, e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Jesus já sabia o que ia fazer. Aí Jesus pergunta para Filipe, então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente, Filipe? Sabe aquela pergunta de quem quer apenas testar o coração do discípulo? Porque olha o que está escrito. Ele sabia muito bem, Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Existem algumas palavras proféticas, algumas liberações de milagres na nossa vida, que são liberadas apenas para saber qual vai ser a nossa resposta a elas. E se nós ficarmos nessa crise de possibilidades, Senhor, não dou conta, como eu vou fazer? Não tem jeito. Tantos profetas, irmãos, viveram isso, tantos líderes. Quando Deus levanta Neemias, ele é levantado sem nenhuma possibilidade, mas quando ele dá um passo, as portas se abrem. Quando Deus chama Gideão, quais as possibilidades de vitória que Gideão tinha, irmãos? Quase nenhuma. Mas o Senhor dá vitória, é verdade, com 300 homens contra tantos midianitas. Então, quando Jesus pergunta para Filipe, Filipe, onde que a gente encontra comida para esse povo? Jesus sabia muito bem o que iria fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim, olha a mente humana, igual a minha e a sua. Para cada pessoa, Jesus, poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Em outras palavras, Filipe estava dizendo, se o Senhor está pensando em comprar comida para esse povo, eu vou consultar Judas ali, que tem o dinheiro, mas olha, eu acho que não dá não, esse dinheiro não dá. Jesus estava dizendo, tolo, tu pensas que são as suas possibilidades que geram as mudanças. Tolo, Filipe. Você está pensando que é o que você tem que transforma as pessoas. Você está pensando que o meu poder é pequeno. Você está pensando que eu dependo do que temos ou do que não temos. Estão me entendendo aqui, irmãos? Tolo, Felipe. Você está pensando que... Felipe, pega o que a gente tem aí. Eu vou te ensinar como é que eu faço. Senhor, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Felipe, fica tranquilo, porque a André vai e apresenta isso, né? E Jesus vem e faz uma multiplicação acima de qualquer padrão, acima de qualquer possibilidade. Quem me entendeu aqui essa noite? Se você estiver hoje pensando, como é que eu vou construir a minha casa? Escuta, Deus pode fazer da noite para o dia o milagre chegar. Engraçado, né, irmão? Vou contar só um testemunho. Eu estava lá em casa esses dias, orando, dizendo, Senhor, preciso de um milagre, mas eu não sei de onde vai vir. Eu não sei de onde vai vir. Para mim era uma quantia, não é uma quantia grande, mas era uma provisão. Eu estava lá em casa, o telefone tocou 011. Falei, Jesus, estou devendo alguém? Né? 011 é cobrança, né? Ah, vou atender não. Tocou de novo, 011. Meu Deus, vou atender não. Tocou de novo, falei, vou atender. Porque se for cobrança, eu vou ver. Às vezes eu esqueci de pagar alguma conta, né? Atendi, não era cobrança. E alguém tinha algo para passar. Pediu o número da conta. R$2.000. Passou mais um pouquinho. Eu juro para os irmãos que esqueci da história. Estava numa reunião,
011. Eu até brinquei, cobranças. Tinha esquecido totalmente da história. Não atendi. Ligou de novo na reunião, não atendi. Ligou de novo na reunião, atendi. Disse, pastor, sou eu. Mandei aí mais R$2.000. Esse negócio está ficando bom. E eu estou esperando alguns outros milagres serem concretizados aí. Mas por fruto de milagres, esse mês, esse dinheiro não foi para mim, tá, irmãos? É para a igreja. Por fruto de milagres, este mês nós tivemos, vamos consolidar isso. Vamos consolidar isso. Estamos esperando só concretizar. Mas esse mês nós tivemos quase R$15.000. Vai ter. Mais de R$15.000 que vai entrar na igreja de pessoas que não são da igreja. Não tem possibilidades. Não foi num caminho que eu imaginava. Nenhum desses caminhos. Irmãos, não entrou, mas vamos orar, porque vai concretizar essa semana, em nome de Jesus. Já está tudo certo, vai só concretizar essa semana. Né? Quer ver? Deixa eu calcular. É 16 mil. Não é muito dinheiro, mas para nós vai ser bênção. Escuta, agora eu vou provocar. Essa é para você que diz, não vou dizimar porque eu não vou dar dinheiro para pastor. Escuta, Deus não precisa de você dizimar. Se você tem esse coração, Deus não precisa de você. Essa é para você que diz assim, eu não vou dizimar porque dízimo é de Antigo Testamento, não é Novo Testamento e tal. Escuta, Deus provê com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Essa é para todos os avarentos que ficam com dó de dar dinheiro. Escuta, Deus vai levantar generosos de fora e vai abençoar os de fora, porque você de dentro não está querendo ser generoso. Entende isso? Entende isso, irmãos? Você é quem perde quando você não contribui, quando você não se associa à tua igreja financeiramente. Quem não se associa a uma igreja com o seu trabalho, com suas orações e com o seu dinheiro, com a sua participação, perde as bênçãos dos céus que flui através dessa associação, irmãos. Não tem jeito. Não tenho tempo para pregar sobre isso aqui, mas há bênçãos que só são liberadas quando você se associa a pastores honestos, que têm trabalho honesto, a igrejas que pregam o evangelho de verdade, não é mentirosa, não é mal intencionada. Você precisa estar associado ao evangelho de Jesus, orando, trabalhando e contribuindo. Nós nunca imaginaríamos que a provisão viria disso. Então escuta, quando Deus falar, só creia, não entre na crise das possibilidades. Não impeça o milagre. Não impeça o milagre. Quando você faz isso, olha aqui, ó. Conclusão dessa palavra. Não é preciso entender o como. A fé e a razão são úteis, mas milagres não passam pela razão, não são racionais. Quando nós usamos só a razão, é impossível, porque não sei, você está desacreditando em Deus. Nós temos que nos achegar diante dele com fé. E por último, enquanto olhamos para as possibilidades, não veremos o milagre. Não veremos o milagre. Só para terminar, esqueci que tem mais essa aqui, ó. Abraão, olha o testemunho do autor de Hebreus. Diz que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Abraão creu de verdade. Em nenhum momento, Abraão entra numa crisezinha, lá no caso, né, de Eliezer e tal. Mas Abraão creu em todo momento. Contra as suas possibilidades, ele creu. Diga comigo, eu preciso crer. Contra as minhas possibilidades. Irmãos, se eu tenho 100 mil no banco e quero comprar um carro, não preciso de fé. Eu não preciso de fé. Mas quando eu creio contra as minhas possibilidades, isso é fé. Quando Abraão leva Isaac para sacrificar, ele estava totalmente pronto para matar o seu filho. O autor aos Hebreus diz, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar. Pronto.
Abraão não estava preso nas possibilidades. Como assim? Eu vou ter que matar o filho da promessa? Como? Não, ele creu. Ele diz, olha, quem gera as possibilidades não sou eu. Então, mesmo que eu mate, se Deus quiser ressuscitar, ele ressuscita. Isso é uma entrega total de fé. Total. Escuta, irmãos, você não está mais longe porque você não crê. Você só não foi mais longe, você só não foi mais alto, porque você está muito preocupado com as suas possibilidades. O pastor Jacques contou ontem aqui aquele testemunho, né? Compraram aquele prédio, ainda era em Belém, nem era em Palmas ainda. Compraram aquele prédio sem possibilidade, só pela fé. Escuta isso, vou terminar com isso. Deus precisa que você assuma riscos, corra riscos, aceite correr riscos que estão acima de suas possibilidades, só porque Ele diz para você, vai, corra riscos maiores do que você pode suportar por causa da sua fé, e Deus vai te honrar. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar?